uma vez. Eu estou aqui, eu sou André Petri, eu não sei se eu me apresentei da outra vez. Estou com a minha colega Angélica Santa Cruz, colega e amiga da Piauí. Vamos entrevistar o ministro Flávio Dino, cuja presença agradecemos muito, pela honra, pela deferência de que essa será, até onde eu sei, a primeira entrevista que o senhor dá a um veículo de imprensa desde que assumiu como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então... Talvez seja a última, inclusive. Pronto. Faremos tudo para que não seja. Bom, muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela presença. Ministro, a gente queria começar numa visão mais geral. A extrema-direita, no Brasil, fora do Brasil, elegeu a justiça como seu principal inimigo. Por quê? Em primeiro lugar, quero agradecer a você, André, Angélica, agradecer a todos que fazem a Piauí, o João Moreira Salles e todas. Saudar a coragem de vocês, coragem que está não só no conteúdo, eu diria nem sobretudo no conteúdo, mas na forma, pela forma que vocês escolheram. E quero elogiar também o mascote, porque é um bichinho simpático. Ele é botafoguense, alvinegro, como vocês podem olhar. Eu acho que não tem nada de tendencioso. E ele é patriota, ele veste um negócio verde e amarelo com a estrela aqui, que é a estrela do Botafogo, antes que falem qualquer outra bobagem. E fiz essa referência e essa alusão porque creio que isso está num duplo plano, no plano do simbólico e no plano material. No plano do simbólico, certas ideologias, para se afirmar em face do seu vazio, elas têm que ser, sobretudo, performáticas. E para serem performáticas, elas precisam causar, elas precisam de uma dimensão espetacularizadora de modo permanente. E uma das formas de sustentar isto é a litigância. E para haver litigância é preciso que haja inimigo. Então a primeira resposta é essa. O judiciário ocupa esse lugar, que já foi dos judeus, que já foi do Ouro de Moscou, que já foi da China, enfim. No plano simbólico, pouco importa a materialidade, mas a retórica do inimigo, do diferente, o judiciário acaba sendo esse alvo. Em segundo lugar, pelo plano material, que é um conceito milenar, eu diria, do poder contendo o poder, matriz aristotélica, como sabemos, e de fato é assim. Eu não aludo diretamente à experiência brasileira, por razões óbvias, mas vejamos o que acontece agora nos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos sempre teve um papel muito ativista, ao contrário do que se pensa. Na verdade, a pátria do ativismo, quem inventou o ativismo, inclusive a palavra ativismo, foram os Estados Unidos. E agora nós estamos vendo uma fase em que, por conta de demandas sociais, cabe ao judiciário dos Estados Unidos arbitrar uma série de políticas públicas. Então, lá, cá, em outros países, o judiciário acaba sendo essa instância do não. E se é a instância do não, faz com que haja essa altercação permanente em outros países, cá no Brasil também, o que não é confortável, mas é inexorável, a não ser que você prevarique. Mas isso não é uma etapa de destruição da democracia? Primeiro eu neutralizo o judiciário? Eu creio que é mais além do judiciário. Acho que a questão vai no sentido da dualidade, instituições, desinstitucionalização. Essas instâncias de poder totalitário, quaisquer que sejam elas e quaisquer que sejam a matriz filosófica, elas precisam de ultraindividualismo, de atomização, de dissolução de laços
intercomunitários para colocar os seus. Você descoesiona para coesionar de outra forma. Portanto, acho que é algo mais profundo ainda, mais grave ainda, porque o nível de desinstitucionalização no Brasil, hoje, talvez seja um dos maiores da sua história. E pela dissolução de várias agências estatais e da sociedade civil. E isso deriva de problemas intrínsecos a tais agências, mas também de projetos ideológicos, chamemos assim. E essa desinstitucionalização geral do Brasil facilita o trânsito de discursos de ódio, de destruição, exatamente pela ausência de instâncias de contenção. Agora, ministro, ainda nesse ponto, e trazendo mais um pouquinho para o noticiário do dia a dia, aliás, o senhor sempre com uma agenda trepidante, né, do Ministério da Justiça para o STF, sempre ali nos grandes temas. Eu sou botafoguense, né? Botafoguense é sempre trepidante, não tem. Se parar, estranha, né? O presidente Lula falou que é preciso eleger nomes de esquerda para o Senado, senão, nas palavras dele, esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. O que o senhor acha dessa frase? Qual é a sua interpretação dela? Bem no começo, Angélica, eu sublinhei ao brincar se era a primeira ou a última, com os meus limites, né? Hoje eu compareço aqui em outra condição institucional que me causa uma série de limites que eu não posso ultrapassar, entre os quais esse, de comentar fatos do dia a dia, da pauta política. Eu posso te responder genericamente. É evidente que, como mencionei, na medida em que o Supremo é chamado a resolver quase tudo, e isso é, a meu ver, uma contra-utopia, isso não é desejável, não é uma coisa boa, é uma imposição. É uma imposição dessa conjuntura, dessa esquina histórica, em que a falência de outras instâncias de arbitramento de conflitos levam a essa ultrajudicialização trepidante, como você menciona. Então, o Supremo sempre está muito exposto, os seus ministros sempre estão muito expostos, e isso, diferente do que, às vezes, uma certa análise diz, não deriva de uma opção individual. É o estilo, fulano de tal é ativista, põe ele no pelourinho que se resolve. Na verdade, pode até ser isso em algum momento, eu não vou fazer julgamentos nem de mim mesmo, nem dos outros, claro. Mas, do ponto de vista institucional, no momento em que as grandes disputas empresariais são arbitradas onde? No Supremo. As maiores disputas entre empresas são arbitradas no Supremo. Por escolha de quem? Do Supremo? Não, por escolha das empresas. No momento em que toda regulação, qualquer agência reguladora que vocês imaginarem, qualquer uma, os alvos da regulação, ou empresas ou consumidores, impugnam onde? No Judiciário. Todos, sem exceção, qualquer regulação relevante despenca no Supremo. No momento em que leis que poderiam ser votadas não são votadas, ou que leis são votadas sem um processo mais cuidadoso, chamemos assim, isso vai para onde? Para o Supremo. Então, eu diria que, abstraindo a frase concreta, eu diria que essa é uma tendência que veio para ficar. Eu estou vendo aqui que, provavelmente, eu e o André somos os mais idosos aqui. Os mais jovens, que eu tinha que te chamar de algum jeito para essa situação, mas sou eu o mais idoso. Provavelmente nós, em toda a nossa vida, estaremos nessa página da história, 20, 30 anos. Os mais jovens eu já não sei, pode ser que até lá a inteligência artificial tenha exterminado tudo, inclusive o Supremo e o Judiciário. Mas no nosso tempo aqui, com certeza, isso é algo que veio para ficar, essa ultrajudicialização, e aí sempre haverá esse debate, como há atualmente nos Estados Unidos, né? Então, não é algo novo. Vocês que fazem jornalismo, ou que acompanham o jornalismo, sabem
que não vem de hoje. Acho que existem dezenas, quiçá centenas de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo lá no Senado. Essa judicialização é uma característica antiga da política brasileira, mas o que se observa hoje é quase um antagonismo entre o Congresso e o Supremo, pelo menos uma parcela do Congresso e do Supremo, como se tivesse uma luta entre as duas instituições. Isso é novo e se agrava. Como é que se sai disso? Eu acho que se intensificou na medida em que, primeiro, a quantidade de ações de inconstitucionalidade se ampliou muito fortemente, sobretudo a partir dos anos 90. Então, você tinha um sistema institucional anterior que nunca erigiu o controle concentrado de constitucionalidade ou o controle abstrato como o modelo dominante no Brasil. É curioso que isso nasce mais vivamente no seio da ditadura. A representação de inconstitucionalidade é uma invenção da ditadura para promover o enquadramento das legislações subnacionais. Então, era um propósito centralizador. E a representação de inconstitucionalidade, que vem ser a mãe do controle concentrado, tinha um monopólio de legitimidade. Só o Procurador-Geral da República podia questionar uma lei. E isso, em 88, é alterado muito drasticamente, e você tem um modelo bastante amplo de legitimação. Então, essa ampliação que, curiosamente, eu sempre dizia isso quando eu ia no Congresso convocado, né, que eu morro de saudade, devo confessar, e eu já até me ofereci, vocês não querem me convocar, mas eu não posso ir. Quando eu ia no Congresso convocado, ou quando exercia o mandato de senador, eu dizia, minha gente, lembrem, quem colocou isso na Constituição foi o Congresso Nacional. Não foi o Supremo que inventou, foi o Congresso que achou bom fazer esse modelo que está lá no artigo 103 da Constituição. Então, André citou nisso. E, mais recentemente, aí sim, as dificuldades próprias da política, como mencionei, e o fato de aí, Angélica, eu ter herdado da ministra Rosa Weber uma relatoria muito sensível, porque vai no coração da crise do sistema de governo no Brasil. Que hoje nós temos os países parlamentaristas, os presidencialistas, os semipresidencialistas, e nós temos o Brasil. São 4 tipos de sistema de governo. O presidente Marcelo Rebelo Souza me perguntou, ele visitou o Supremo, e eu rapidamente falei com ele, ele é um professor de Direito Constitucional, e ele virou com aquela simplicidade, objetividade dos meus antepassados, dos quais me orgulho, e perguntou, mas, senhor ministro, isso dá certo? Eu disse, presidente, eu me pergunto todo dia sobre isso. O certo é que o tema das emendas, ele tem essa largueza, não é apenas aquilo que se vê, sobretudo de muito feio, mas, para além disso, o que está em disputa, e daí a contenda? De um lado, essa questão do sistema de governo. Em algum momento, alguém vai concluir isto, que nós somos geniais, mesmo, eu sou autenticamente patriota mesmo, mas também essa genialidade não é tão absoluta de a gente inventar um sistema de governo novo que só existe no Brasil.